A chamada está sendo gravada. Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós temos um aulão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Esta lei trata dos direitos de inclusão da pessoa com deficiência. Aqui, focados direto em concurso público, o que essa lei exige já do concurseiro de início do seu estudo é o entendimento de que nós precisamos conceituar. Pessoa com deficiência é quem tem um impedimento de longo prazo, seja esse impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial. Pessoa com deficiência, impedimento de longo prazo. Beleza? Seja físico, mental, intelectual, sensorial. No qual esse impedimento ele pode obstruir a participação da pessoa em plena efetividade na sociedade. Essa obstrução nós vamos chamar de barreira. Uma barreira é uma estrutura que impede o acesso. Seja estrutura urbana, seja estrutura do prédio, do transporte, cada um tem um item. Então, valorizamos aqui o conceito de pessoa com deficiência. Impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E aí, de cara, nós precisamos também já trazer aqui para o nosso debate a diferença. Fecha o microfone, por favor. Microfone aberto. Agora a gente vai analisar, pessoal, o conceito, já direto, lá no artigo 3º, de inciso 9, pessoa com mobilidade reduzida. A pessoa com mobilidade reduzida é a que tem dificuldade de movimentar-se. Adriana, microfone aberto. Deixa eu organizar vocês, pessoal. Eu não consigo seguir a aula se vocês não fecharem o microfone. Essa introdução é estrutural, é importantíssima para vocês. Ouçam. Depois eu vou abrir a palestra para vocês fazerem as colocações, se quiserem, tá? Pessoa com mobilidade reduzida. Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se. Então, o termo mobilidade nos leva direto a movimento. Esse movimento dificultoso pode ser permanente ou temporário. Pode ser uma redução da flexibilidade do indivíduo, redução de coordenação motora ou de percepção. A pessoa com mobilidade reduzida pode ser alguém que está, momentaneamente, utilizando uma bota engessada, não é verdade? A mobilidade está reduzida. Mas aqui ele coloca algumas pessoas já direto. O idoso, a gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo e o obeso. Observe que é uma pessoa com criança de colo, não é uma mulher. Tá? Então, cuidado com os termos. Então, às vezes, na prova, eu vou dizer esta definição aqui e vou dizer que essa aqui é a definição da pessoa com deficiência. Não, esta não é a definição de pessoa com deficiência. Esta é a definição de pessoa com mobilidade reduzida. Tá? Então, tome esse cuidado. Retomando um pouco mais o nosso estudo, nós vamos analisar agora a questão do diagnóstico da deficiência. Essa parte é muito pertinente aos profissionais da área da saúde. Como é que a gente diz que uma pessoa é pessoa com deficiência? Professor, eu fiz uma cirurgia de coluna, daí eu sou pessoa com deficiência. Nós nem vamos entrar neste mérito. A pessoa com deficiência, ela vem com diagnóstico, com CID adequada. Na prova, você vai responder assim: a avaliação da deficiência
Ó, ela é biopsicossocial. Cuidado com as pegadinhas. A avaliação da deficiência será biológica. Errado, ó. Ela é de biológica, psico e social. Os três juntos. Por uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, a avaliação da deficiência considera todos esses 4 itens aqui. Impedimento das funções e natureza do corpo, estrutura do corpo. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Limitação no desempenho das atividades e a restrição da participação na sociedade. Esses 4 itens são analisados. Se eu disser também na tua prova que a deficiência, né, quando necessário, será feita uma análise biopsicossocial e considera exclusivamente ou considera apenas os impedimentos, as estruturas do corpo, está errado. A avaliação da deficiência é bem mais complexa. Tem que verificar os fatores socioambientais, psicológicos, né, pessoais desse indivíduo, a limitação no desempenho de fazer determinadas atividades e a restrição da participação. Tudo isso. Pois bem, alerto vocês também que nós temos alterações de 2023 nessa lei. Então, o Poder Executivo que vai criar instrumentos. E um dos instrumentos criados aqui, o médico pericial, né, desta avaliação biopsicossocial ser feita por tecnologia da telemedicina. Então, poderá, não é deve, mas é um pode ser realizado com o uso da tecnologia da telemedicina ou por uma análise documental, conforme as situações definidas em um regulamento. Então, eu não posso dizer também que o exame médico necessariamente, obrigatoriamente, será presencial. Tá vendo? Então, cuida todas as possibilidades aqui. 2023, atualização da lei. O cordão de fita com desenho de girassóis. Este é o símbolo nacional que identifica pessoas com deficiências ocultas. Tem prova aí, fazendo pegadinha, dizendo cordão de fita com desenhos de lacuna, tulipas, rosas vermelhas, rosas amarelas. Cuidado com essa aqui, ó. Cordão de fita com desenhos, né? De pecinhas de quebra-cabeça. Não. Este cordão aqui, ele apresenta a identificação de pessoas com deficiências ocultas em geral. Quando nós temos um diagnóstico TDAH, aí a gente vai saber que pode ser um cordão de fita com aquelas pecinhas. Né? Mas aqui na pergunta da prova tem que tomar cuidado. Ele está falando de generalizando todas as deficiências ocultas. Utilize esse cordão aqui, com girassóis. Tá? Já colocaram até com arco-íris também. Tomem cuidado com isso. Esse uso desse cordão de fita, ele é opcional. Não é obrigatório, é opcional. E a ausência também, né, não prejudica os direitos e garantias previstas nessa lei. Claro que ele é opcional o uso, porém, né, a utilização do símbolo desse artigo, estar utilizando, não dispensa a obrigação, né, da apresentação do documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. Tá? Então, cuidado aqui com esse discurso que vocês têm aqui abaixo dessa imagem. Tá bom? Aí, como nós já viemos fazendo em alguns estudos, tem os conceitos que podem ser perguntados para vocês. Entendo que esses conceitos podem ser apresentados a vocês como o conceito de acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, não correlaciona as colunas. Do outro lado, eu peço que você coloque o conceito. Lembre-se que acessibilidade, é a possibilidade de alcançar as coisas com segurança e autonomia, de andar nos espaços imobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, onde quiser, seja você uma pessoa com deficiência auditiva, visual, cadeirante, garantia de acesso
alcançar as coisas com segurança e, principalmente, autonomia. O desenho universal é a concepção dos produtos já pensados para que todas as pessoas utilizem. Então, hoje você pega os prédios mais novos aí, você chega na entrada do prédio, tem uma pequena, leve rampinha para entrar. O cadeirante usa, uma pessoa com deficiência visual usa, você também utiliza. E vai se dirigindo pelos corredores do prédio, vai acessando tudo, acessa a piscina, acessa o playground, onde quer que você vá. Ou seja, a concepção de produtos e de ambientes já está dentro de um desenho universal. Nós, da saúde, vemos muitos prédios que foram desenhados em outras décadas que não tinha isso. Aí o que eles criaram para isso foi falar sobre adaptações razoáveis, que é aquele prédio antigo que tu vê, que foi colocado ao lado da escada aquela famosa rampa de acesso. Então, aquilo é uma adaptação razoável. Professor, antigamente, os banheiros aqui da clínica, do ambulatório, né? Eles tinham uma portinha mais estreita. E agora, para poder entrar os cadeirantes, eles alargaram a porta. Isso é uma adaptação razoável. Modificar, ajustar, adequar, claro, desde que não cause um dano desproporcional e indevido. Se eu tiver que derrubar o prédio para fazer de novo, aí não vai dar. Tá? Então, as adaptações são razoáveis. A grande dificuldade de interação das pessoas com deficiência com a sociedade está aqui descrita sobre barreiras. Barreira é um entrave, um obstáculo, uma atitude, um comportamento. É isso que é barreira. Um nó crítico, um entrave, algo que atrapalha, que dificulta. São barreiras. Tem barreira urbanística, tem barreira arquitetônica do transporte, isso eu já falei hoje para você, das comunicações. Tem barreira chamada de barreira atitudinal, que é o comportamento das pessoas, que pode prejudicar a participação social da pessoa com deficiência. E, por fim, um dos últimos conceitos que eu aposto para você na prova é o conceito de tecnologia assistiva ou ajuda técnica. É quando nós temos um produto, um equipamento que vai facilitar a vida com a sociedade. O objetivo é promover funcionalidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma cadeira de rodas, que é uma tecnologia assistiva. Professor, ele também, né, tem poucos movimentos apenas na mão direita. Então, a nossa cadeira de roda pode ser, né, motorizada. Né? A gente quando fala cadeira elétrica, né? Cadeira elétrica é outra coisa. Né? É uma cadeira motorizada, né? Com o motor elétrico. Tá? Então, ele vai poder movimentar, com os poucos movimentos da mão que ainda tem, a sua cadeira. Isso vai lhe dar autonomia. Isso é uma tecnologia assistiva. Uma prótese auditiva, uma prótese, né, de membro, isso tudo é tecnologia assistiva. Tá bom? Ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos e recursos, tá? Que objetivem, né, promover funcionalidade. Para quem gosta, também separem o conceito de atendente pessoal de profissional de apoio escolar. Atendente pessoal é uma pessoa, membro ou não da família, tanto faz, com ou sem remuneração, ele assiste ou presta cuidados básicos, essenciais à pessoa, excluídos os profissionais técnicos, esses são excluídos, né? O atendente pessoal, ele está ali do lado, prestando os cuidados básicos e essenciais, pode ser familiar ou não. Cuidados básicos, essenciais, né? De conduzir, talvez, até o banheiro, de fazer a troca de uma fralda da pessoa, se necessário, tá? De alcançar algo, até mesmo para alimentação, seu atendente pessoal. Diferente do profissional de apoio escolar. O profissional de apoio escolar é uma pessoa que exerce atividades de alimentação e higienização ao estudante. Aqui ele mata a questão, né? Se é de apoio escolar, eu forneço apoio ao estudante, tá bom?
Professor, mas tem um acompanhante também, sim, é aquele que acompanha a pessoa com deficiência. O acompanhante pode ou não ser o atendente pessoal. Então, tem o atendente pessoal. Vamos dizer que o professor agora, né, é um cadeirante e ele tem um atendente pessoal, né? Acompanha ele por aí. Atendente pessoal. Membro ou não da família, com remuneração, que presta cuidados básicos e essenciais para mim. E aí eu convido uma pessoa para ir ao cinema. Aí vai eu, o meu atendente pessoal e a minha acompanhante, pessoa que está me acompanhando naquele momento. Olha lá, acompanhante. Aquela que acompanha a pessoa com deficiência. Pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal, né? A minha atendente pessoal teve um problema, né? Foro íntimo. E disse, olha, eu não posso ir ao cinema com vocês. Nesse momento, possivelmente, a minha acompanhante vai se tornar também, desempenhar, naquele caso, a função de atendente pessoal, tá? Então, tem o atendente pessoal e tem aquele que acompanha. Pode ou não ser a mesma pessoa. Também lembre do conceito de discriminação. Quando você lembrar do conceito de discriminação da pessoa com deficiência, você vai lembrar também que essa discriminação se dá por distinção, restrição ou exclusão. Ação ou omissão tenha sempre como propósito prejudicar ou impedir ou anular o direito das pessoas com deficiência. Essa discriminação hoje leva um outro termo, chama-se capacitismo. Tá? Discriminação, preconceito contra a pessoa com deficiência, chama-se capacitismo. Professor, tem todos esses direitos, mas a pessoa com deficiência ela não está obrigada a fruir esses benefícios. Não. Se ela entende que não quer fruir dos benefícios dessa lei, tudo bem. É direito dela também. Toda pessoa com deficiência, assim como vocês puderam ver no Estatuto da Pessoa Idosa, tem o direito de ser protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, todas as pessoas. E entendam que dentre as pessoas, né, vulneráveis, são consideradas especialmente vulneráveis as pessoas com deficiência, a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Possuir uma deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa. Ele está deixando claro que, embora você tenha uma deficiência, seja um cadeirante, seja um deficiente visual, às vezes também deficiente cognitivo, às vezes é auditivo, visual e cognitivo, essa deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa. Ela tem o direito de escolher casar-se, ou uma união estável, quem sabe, tem direito a todos os direitos sexuais e reprodutivos, de ter filhos, de ter acesso à informação sobre reprodução, sobre planejamento familiar, sobre fertilidade, inclusive direito, né, à fertilização assistida. E claro que é proibido a esterilização compulsória de um indivíduo. Direito de vivência familiar e comunitária, direito à guarda, tutela, curatela e adoção. É necessário que você observe para esse texto como probabilidade de prova de concurso e compreenda. Não é o eu pensei, eu achei. Há pouco eu ministrava uma aula sobre essa temática e a questão de prova dizia que a pessoa com deficiência tem direito de adotar. E a aluna disse, professora, essa aqui eu considerei errada, porque eu fiquei pensando, né, como a pessoa com uma deficiência visual iria adotar alguém? Fazendo o processo de adoção que está lá no ECA. Se ele atender os requisitos de lá, emprego, renda, capacidade, cognição, né, suficiente, responsabilidade, como qualquer outra pessoa poderá adotar. Sem julgamentos. Então, sim, tem direito à guarda, à tutela, à curatela. É uma pessoa como todos nós. Essa questão de ter uma deficiência não, né, suprime a capacidade cognitiva do indivíduo. Tá?
Logo depois tem os direitos que são fundamentais. O direito à vida é fundamental. E quando nós falamos de direito à pessoa com deficiência, nós estamos tratando da dignidade da pessoa humana ao longo de toda a sua vida. Então, em situações de risco, de emergência, estado de calamidade, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para a proteção e segurança. Uma pessoa com deficiência não pode ser obrigada a submeter-se à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização forçada. Não pode obrigar. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Ou seja, quando de fato a pessoa não tem a cognição necessária para tomar decisões, aí será suprido na forma da lei. O consentimento prévio, livre, esclarecido da pessoa com deficiência, ele é indispensável para realizar tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Qualquer um que vai apresentar aí os seus trabalhos de mestrado, doutorado, pós-graduação, sabe que vai passar por um comitê de ética na instituição e ela vai deixar claro que tem que ter o consentimento livre, esclarecido. Também, com pessoas com deficiência, tem que ter o consentimento livre e esclarecido. É indispensável para o tratamento, habilitação, hospitalização e pesquisa científica. Ô, professor, mas é uma pessoa que eu tenho a curatela, ou seja, tu quem toma as decisões por ela. Neste caso, da pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada também a sua participação, no maior grau possível, para a obtenção do consentimento. Então, a gente vai tentar, de alguma forma, explicar para o indivíduo a importância daquilo para que ele faça parte da decisão. Pesquisas científicas que envolvem pessoas nessa situação, com deficiência, né, que estão em situação de tutela ou curatela, ela deve ser realizada em caráter excepcional. Apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência. Né? E desde que não haja uma outra opção, né, de pesquisa, né, de eficácia comparável com os participantes não tutelados ou curatelados. E, de novo, olha, a pessoa com deficiência, somente que está certíssimo e muito bem colocado na frase. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardando o seu superior interesse e salvaguarda das leis. Ao fazer a leitura dos textos sobre pessoa com deficiência, lembrem-se que nós temos aqui duas possibilidades sempre elencadas, que tem um processo de habilitação e um processo de reabilitação do indivíduo. Quando nós falamos em habilitar-se, é dar a condição do indivíduo a algo. Então, se, né, você tem o seu bebê, ele está começando a caminhar, você está habilitando ele a caminhar. Habilitando a caminhar. Mas se eu já caminhava e agora não tenho o movimento das pernas, eu serei agora, vou aprender a caminhar novamente, eu vou ser reabilitado. Esses termos aparecem no movimento, aparecem no trabalho, na educação, sempre habilitação e reabilitação dos indivíduos. O processo de habilitação e reabilitação tem por objetivo desenvolver potencialidades, talentos, habilidades, aptidões, sejam elas físicas, cognitivas, sensoriais. Então, aqui, profissionais da saúde, que sabem mais do que eu, da importância do diagnóstico precoce. Porque quando mais eu tenho o diagnóstico mais rápido, mais célere, e mais a mãe também concorda, ela começa o processo de cuidados necessários. Rapidamente. Vamos desenvolver mais as habilidades. Nesse desenvolvimento cognitivo, colocamos mais habilidades. Então, a importância de um diagnóstico, né, de um TDAH, por exemplo, né, ou que é alguma paralisia, para a gente desenvolver as habilidades do indivíduo ao máximo.
sejam elas cognitivas, sensoriais, atitudinais, profissionais, artísticas. Bom? E que eles tenham depois mais autonomia, tá? E mais condição de participação social em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, se fala aqui da importância da abordagem sempre e avaliação multidisciplinar, da necessidade, da habilidade, das potencialidades de cada pessoa. Olha a importância ali que eu falei para vocês, ó, as diretrizes da avaliação multidisciplinar, a primeira que aparece, diagnóstico e intervenção precoce, adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, atuação permanente e integrada de políticas públicas nessa área, uma rede de serviços com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender todas as necessidades da pessoa com deficiência. Prestação de serviço hoje próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, seja na zona rural, seja na zona urbana. Respeitando a organização do SUS, é claro, né? Da rede de atenção à saúde. Ó, nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência são garantidos. Programas e serviços. Temos que organizar o serviço, métodos, técnicas, recursos para atender as pessoas com deficiência. Acessibilidade em todos os ambientes. Olha, se não é, chega a ser inaceitável você ter um programa onde você trabalha com pessoas com deficiência e algum ambiente não fosse acessível. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, então fornecimento de órteses, próteses, todas as tecnologias assistivas. E sempre capacitação dos nossos profissionais da saúde, sempre, sempre. Prof, Pois não? eu tô no trabalho, eu atendi um paciente, eu não consegui perguntar no momento da explicação. Eu gostaria de saber com relação ao cachorro, como acompanhante, ele tem os mesmos direitos num acompanhamento de um deficiente visual? Ele pode entrar em qualquer lugar? O acesso para esse cão é livre? Eu vou aproveitar a tua pergunta para retomar um conceito. Então, pessoal, vou voltar um pouquinho. Quando a gente falar de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, podemos falar assim também, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, tecnologias. Recurso. Neste sentido, o cão-guia, e aí a gente fala, né, para as pessoas que ele não é um cachorro, né, ele é um cão-guia. São, no mínimo, 6 meses de treinamento desse cão, junto com uma pessoa que acompanha o cão, que treina o cão, 6 meses junto à pessoa com deficiência visual. Treinando dentro de casa, no pátio, indo aos lugares mais importantes da pessoa, indo à farmácia, indo ao banco, indo ao hospital. E sim, como ele é uma tecnologia assistiva ou ajuda técnica, ele entra num recurso para promover funcionalidade, o cão-guia, aí está em outra lei, tá? Entra em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Hospitalar, igreja, serviços públicos, onde vocês quiserem. Vai à praia com a pessoa, onde tu quiser. Claro que quando a gente olha essa legislação específica, ele vai deixar claro que tem uma cobrança, que esse cachorro traga consigo a sua carteira de vacinação. Em dia, é claro. Esta é a cobrança que pode ter. O senhor chega aqui no banco e eu não consigo entrar com o meu cachorro. O gerente do banco foi treinado para isso, ele sabe. O máximo que ele pode te incomodar é dizer assim para o senhor, por favor, o senhor tem a carteira de vacinação do seu cão e está em dia? Por isso que eles utilizam uma espécie de encilha, né? E em cima da encilha, no lado, se eu não me engano direito, tem um espaço de um plástico transparente, onde ali dentro, é um bolso, né? Onde ali dentro fica a carteira de vacinação do cão-guia. É uma tecnologia assistiva, tá? Tá, prof, obrigada.
E claro que essas informações são pertinentes demais, porque assim, ó, daqui a pouco você imagina que você está ali liderando uma UPA, né? E aí chega aquela pessoa para ser atendida com o seu cão. Aí já vem alguém dizer, olha lá, ó, tem um cachorro aqui dentro. E aí tu vai lá verificar se é a pessoa com deficiência de fato, se é um cão guia. Tu não vai obstar o acesso, não é verdade? Informação importantíssima para nós. Vamos entrando no artigo 17 do Sistema Único de Saúde. Serviço do SUS, ou, quem sabe, o Serviço Único de Assistência Social, o SUAS, tem que promover ações articuladas, sistema de saúde e assistência social, para garantir à pessoa com deficiência e à sua família informação, orientação, formas de acesso às políticas públicas. Seja na área da saúde, SUS e o serviço de assistência social, tá? Informam, orientam pessoas na saúde, na educação, na cultura, no esporte, no lazer, na habitação, todos os espaços. Claro que saúde é em todos os níveis, né, de complexidade do sistema, dentro do SUS. O nosso famoso acesso universal e igualitário. Assegurando atendimento segundo normas éticas, técnicas, que vão regulamentar a atuação dos profissionais de saúde e vão complementar os aspectos relacionados aos direitos da pessoa com deficiência. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente habilitação e reabilitação, deve ser garantida a capacitação inicial e continuada. Então, jovem Daniel que junta-se a nós estamos tratando do Estatuto da Pessoa com Deficiência, estamos ingressando no artigo 18, tratando já especificamente do Sistema Único de Saúde, do direito ao acesso universal e igualitário a todos, inclusive a pessoa com deficiência. E a necessidade de fornecer às pessoas que atuam diretamente com pessoas com deficiência capacitação inicial e continuada sempre. As ações e os serviços de saúde, sejam elas públicas ou destinadas à pessoa com deficiência, né, devem assegurar. Saúde para a pessoa com deficiência. Diagnóstico e intervenção precoce, de novo, o primeiro item. Serviço de habilitação e reabilitação. Atendimento domiciliar, multidisciplinar. A importância da campanha da vacinação, até mesmo para a questão das prevenções de doenças. Atendimento psicológico, também para os familiares e atendentes pessoais, que muitas vezes são as pessoas que adoecem ao cuidar de uma pessoa com deficiência. Respeito às pessoas com deficiência em sua identidade de gênero, orientação sexual. Atenção sexual e reprodutiva, olha aí, incluindo o direito de fertilização assistida para eles. Informação adequada e acessível às pessoas com deficiência e a seus familiares sobre a condição de saúde. Como a gente cumpre essa questão da informação adequada e acessível? A questão do linguajar. Você despejar linguajar técnico para a pessoa que tem deficiência, até para quem não é da área, já é difícil. Imagina a pessoa com uma deficiência cognitiva e você despejando um monte de informações que não permite ela tomar decisão porque ela não está entendendo o que tu estás falando. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e para seus familiares. Serviços que são projetados também para prevenir a ocorrência de deficiências, né, e agravos adicionais. Então, quando a gente vê essa pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência acamada, lá na periferia, né, e a familiar, sabe, a profissional da atenção primária conhece, sabe todas as necessidades, tem que ir lá, conseguir, de repente, um fisioterapeuta para manipular essa paciente, para evitar que ela aí acabe tendo encurtamento de tendões, né, encurtamento de tendões de toda a postura que fica o dia todo, depois não tem mais como corrigir. Então, é importante que se faça, né, esses serviços projetados para evitar, né, agravos adicionais. Estratégias de capacitação sempre para os profissionais que atuam no SUS, para atender pessoas com deficiência. Olha ali, órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos, fórmulas nutricionais
Isto aqui você chama de tecnologia assistiva? Isso mesmo. Vocês sabem que as diretrizes do SUS são seguidas também pela iniciativa privada, que participa do SUS em caráter complementar, que recebe recursos públicos para a sua manutenção. É importante que o SUS envolva ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis. Isso que muitas vezes é triste a gente observar. É você ver aquela criança, aquele menininho, aquele até homem, com uma deficiência que vem de uma causa que era prevenível. Por isso a importância do acompanhamento da gravidez, do parto, do puerpério, um parto humanizado e seguro. Por isso a importância de nós cuidarmos como questão de evitável e prevenível, a promoção da prática alimentar adequada e saudável, fazer uma boa vigilância alimentar, nutricional, cuidado integral dos agravos à saúde, cuidar da alimentação e nutrição dessa mulher e da criança, programas de imunização, olha aí, ó, triagem neonatal, identificar nossas gestantes de alto risco, aprimoramento do atendimento neonatal com a oferta de ações e serviços de prevenção de danos cerebrais, sequelas neurológicas em recém-nascidos, inclusive utilizando o telesaúde para isso. E as operadoras de planos de seguros privados são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços que aportam os demais clientes. No mínimo isso. Quando esgotados os meios de atenção à saúde, a pessoa com deficiência no local da residência não tem mais como ficar em casa, será prestado atendimento fora do domicílio para fins do diagnóstico, do tratamento. Garante-se a essa pessoa o direito a transporte e acomodações da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Então, olha a quantidade de direitos que tem aqui. E essa aqui, vocês também, clássica de prova da área da saúde. A pessoa com deficiência, internada ou em observação, tem direito a acompanhante. Ou o atendente pessoal, devendo o órgão a instituição de saúde proporcionar as condições adequadas para a permanência em tempo integral. Então, você está vendo aqui a mesma leitura que faz lá no Estatuto da Pessoa Idosa. O direito de um acompanhante. Nesse caso aqui, ou atendente pessoal. Na impossibilidade, senhora enfermeira, na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe a este profissional de saúde, que é responsável pelo tratamento, justificar por escrito. Então, esse é o mesmo debate. Observem as nuances. Eles copiaram lá do Estatuto da Pessoa Idosa e colaram aqui. É a mesma justificativa, a mesma ideia, a mesma política pública, porém, para pessoas distintas, que são pessoas consideradas sobre vulnerabilidade. Então, tem direito ao acompanhante, mas tem situações que não dá, professor. A UTI aqui está complicado, tem muitos problemas aqui recorrentes de infecção hospitalar, é melhor que não fique aqui. Então, justifica para o acompanhante por escrito. Claro que o acompanhante vai te cobrar o parágrafo 2º. Se eu não vou ficar aí, na impossibilidade de eu ficar, a instituição de saúde deve adotar providências cabíveis para suprir a minha ausência de acompanhante ou de atendente pessoal. Alguém vai ter que dar atenção adequada para essa pessoa com deficiência. E claro que é vedada toda forma de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão da sua condição. Também aqui eu alerto vocês, não tragam as experiências pessoais de vocês para fazer a prova do concurso, tá? A ordem do legislador aqui é muito clara. Ele está dizendo
que é proibido toda a prática de discriminação contra pessoas com deficiência, inclusive por meio de cobranças e valores diferenciados pelos planos de seguros privados de saúde, em razão da condição da deficiência. Tá? É assim que tu marca na prova. Pessoa com deficiência tem acesso à saúde, seja serviço público ou privado, as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva. Então, daqui a pouco, eu não consigo visualizar o meu diagnóstico no prontuário, quero ver meu prontuário, quero ver que medicação estão me administrando. E daqui a pouco, se vocês me conseguirem uma tecnologia assistiva, eu consigo ler. Eu tenho uma deficiência visual, mas não é total. Mediante a ampliação de caracteres, eu consigo visualizar. Então, eu tenho direito, né, de informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva, se for necessário. E não precisava escrever isso aqui, né, mas é muito lógico. Qualquer serviço de saúde, pessoal, tem que garantir acesso à pessoa. Tem que remover barreiras. Então, se viu um tempo que se derrubavam muitas portas, né? Se ampliavam corredores, para ajustar esse projeto arquitetônico, para ambientar a pessoa com deficiência nesses espaços. E se vocês encontrarem qualquer tipo de suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa com deficiência, não esqueçam, profissionais de saúde, vocês estão tratando de uma situação que é objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde. Primeiro, então, informa, né, a vigilância em saúde, né, públicos e privados, informa a autoridade policial, informa o Ministério Público, além de informar o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aí a gente transforma isso aqui numa prova para você, bem rapidinho. Você quer ver uma coisa? Será um objeto de notificação compulsória pelo Serviço Público Privado de Saúde, né? Será um objeto de notificação à polícia, ao poder policial. Será objeto de notificação ao Ministério Público. Será objeto de notificação ao Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vamos colocar aqui para você bem separadinho, ó. Romano 1, Romano 2, Romano 3, Romano 4. Quais estão corretos? Então, observe que ao verificarmos, basta a suspeita ou confirmação. Tem que fazer a notificação compulsória, denunciar a autoridade policial ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência, tá? A violência é qualquer ação ou até mesmo omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Logo abaixo, nós temos o direito à educação. É um direito de todos nós, é um direito da pessoa com deficiência. Mas um sistema educacional que seja inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a sua vida, para que ele possa alcançar o máximo do desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades. Então, a questão aquela da inclusão, né? Não basta estar, tem que fazer parte. Então, mas como é que ele passou de ano? Porque ali naquele ano ele se desenvolveu ao máximo possível para aquele indivíduo, naquela situação. Desenvolveu o máximo as suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade também. Olha aqui, ó. Educação de qualidade. Colocando a salvo de qualquer forma de violência, negligência e discriminação. Aqui é a história da obrigação concorrente. Olha quantos obrigados tem aqui, ó. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar, no caso aqui, e da sociedade. 4 obrigados aqui a garantir a educação de qualidade, tá? Se eu digo na tua prova, é dever exclusivo do Estado e da comunidade escolar assegurar a educação de qualidade, está errado. Tem que lembrar que aqui tem 4 obrigados a garantir isto.
Incumbe ao poder público também assegurar e criar, implementar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades. Aprimorar o sistema educacional também, garantir condições de acesso, ter um processo pedagógico, né, institucional para atendimento educacional especializado, tá? As adaptações razoáveis nesse local, observar as características do estudante com deficiência, garantir o seu acesso, né, a todo o currículo de condições de igualdade. Oferta de educação bilíngue, olha aqui, nós estamos falando do sistema educacional, tá? O poder público deve avaliar todas essas situações aqui, incentivar, inclusive, a oferta de educação bilíngue em Libras, como a primeira língua, na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Em escolas e classes bilíngues, né? Em escolas inclusivas, assim será. Separei para vocês também aqui o direito à moradia. Moradia digna no seio da sua família natural, na família ou substituta, de morar com seu cônjuge, se for o caso, companheiro ou até mesmo desacompanhado. Tá? Direito à moradia. Dentre o direito à moradia, o que pode ser cobrado de vocês, tá? É a importância dessa residência inclusiva. Lá no início dos conceitos, ele explica o que é a tal da residência inclusiva. Cabe falar para você sobre ela agora. Residência inclusiva será prestada, olha lá, pelo Sistema Unificado de Assistência Social à Pessoa com Deficiência, em situação de dependência e que não dispõe as condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Isso aqui é muito ligado à ideia da deshospitalização dos pacientes psiquiátricos, pessoal. Tá? Então, se nós tivemos a reforma sanitária brasileira na saúde, nós também tivemos a reforma psiquiátrica. E se observou a necessidade da garantia dos direitos de cidadão desses indivíduos. Então, são pessoas, muitas vezes, né, que têm fragilizado seus vínculos familiares, não conseguem o autossustento, eles criaram essa conceituação da residência inclusiva. Ter alguma região da cidade, algum bairro, algum lugar, onde tenham várias casas, onde eles possam viver nas casas. Fazer sua alimentação, fazer seu trabalho. Para quem não consegue, quem sabe, tentar pintar quadros, fazer apenas atividades da casa. Tem pessoas que são responsáveis, que vão até lá orientá-los, auxiliá-los na higiene da casa, né, na confecção de alimentação. Mas a ideia é esse direito de cidadão, de viver numa casa como todos os outros, não sobre um cárcere, né, como assim foram mantidos por muito tempo dentro das aulas de psiquiatria. Então, a proteção integral na modalidade de residência inclusiva. Isso é assistência social. Cuidam da pessoa com deficiência. Essas pessoas, muitas vezes, tiveram, ao longo de sua vida, fragilidade nos vínculos familiares. Muitos vínculos familiares são rompidos, inclusive. E, claro, que vamos lembrar que nos programas habitacionais públicos e subsidiados com recursos públicos, temos que lembrar da reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. No mínimo 3%. Que é o final aqui dessas dicas todas que eu estou ministrando a vocês. Cuidem sobre o direito à assistência social à pessoa com deficiência, para que lhe garanta uma renda, uma acolhida, uma habitação. Muitas vezes, quem não tem a condição de prover seu próprio sustento, ficou previsto aqui, no dispositivo, no artigo 40, mais precisamente, a garantia à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua própria família, o benefício mensal de um salário mínimo. Não dá para errar isso na prova. É o mesmo raciocínio, mais uma vez, lá do Estatuto da Pessoa Idosa. Quem não tem condições de prover seu próprio sustento, nem de tê-la provida por sua família, tem direito ao BPC, um benefício assistencial de um salário mínimo. Isso aqui não é uma aposentadoria.
É um benefício assistencial, tá? De acordo com a LOAS, com a Lei Orgânica de Assistência Social, tá bem? Feita toda essa introdução, essa abordagem estrutural, a gente vai ingressar no simulado agora. Claro que eu vou dar um intervalo para você tomar seu café, respirar um pouquinho, eu já retorno e vocês retornam já com a confecção desse simulado. Então, tome um bom de um café com o simulado na mão e já vão olhando para as questões que daqui a pouco eu começo a discutir com vocês. Vamos fazer uma breve parada, então? Vamos ver?